Eu conheço Nilópolis desde criança, mas em 1984, quando eu comecei o meu curso no seminário, eu vim ser seminarista da primeira igreja batista em Nilópolis. E no mês de julho de 1984, alguns aqui nem eram nascidos ainda, era o mês da juventude. E eu fui convidado para pregar no mês da juventude, num culto da manhã. E naquele ano de 1984, estava no finalzinho da ditadura militar, governo civil querendo se implantar. E havia uma palavra naquele tempo que era um governo de coalizão. Eu não sei quantos se lembram dessa palavra, ainda dita por Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e aqueles líderes daquela época. E sempre esteve no meu coração o desejo de que nós fôssemos realmente um em Cristo. Nós nunca seremos uma só igreja, mas nós seremos a igreja de Cristo na terra, com as nossas diferenças, com as nossas características, com a nossa identidade, mas tendo apenas a Jesus como Senhor das nossas vidas. Amém, queridos? Esse sempre foi o meu sonho. Eu me lembro que naquela ocasião eu preparei um sermão que dizia: uma igreja de coalizão que pudesse ter muros tão baixos, se possível não tivéssemos muros, mas que os nossos muros fossem tão baixos que pudéssemos pelo menos dar as nossas mãos. E tenho trabalhado, irmãos, há 30 anos pela unidade da igreja por onde tenho passado. Minha esposa está ali, me acompanha quase todo esse tempo, há 29 anos. Deus me levou para muitos lugares, e por onde eu passei sempre tentei me aproximar dos colegas, das igrejas, mostrar que o nosso inimigo é o que está lá fora, não o que está aqui dentro. E o nosso inimigo é comum. E Deus tem me abençoado, e eu vejo esse mover de Deus nesse projeto. Eu acredito nele, eu me envolvo com ele. No primeiro ano nós estivemos ali com uma parte da igreja, participando desse projeto. Ano passado eu estava bem doente nessa época, eu estava com uma pneumonia, eu não pude participar por conselhos médicos. Mas esse ano nós estamos aqui para a glória e honra do nome do Senhor. Eu fico grato por ter sido lembrado para abrir essas conferências. Temos tantos pregadores e tão bons pregadores. Essa geração jovem que faz muito melhor aquilo que a gente faz há muito tempo. Mas Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar ela com vocês nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo. A segunda epístola de Paulo a Timóteo. Ele fala da importância de terminar bem. Porque tudo está bem quando termina bem. Ele escreve a Timóteo 2 cartas. E nesta carta, nesse texto que eu lerei com os irmãos, diz assim, capítulo 4, a partir do verso 6 em diante: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. E quero encerrar aqui essa leitura, e quero orar com você mais uma vez. Curva a sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, aqui não estão igrejas, aqui está, Senhor, a tua igreja, a igreja que se chama pelo teu nome. A igreja, ó Deus, que tem as marcas de Jesus em suas vidas, em sua vida. Aqui estamos, ó Deus, em busca da unidade. Aqui estamos em busca, ó Deus, de sermos uma só voz.
Aqui estamos, ó Deus, no desejo de que a tua igreja seja uma resposta para um tempo de tantas incertezas. Aqui estamos, ó Deus, porque sabemos que temos no Senhor, ó Deus, não apenas a bênção da tua presença, mas temos a bênção contida em nós, nos dada pelo teu Espírito Santo, para abençoar os lugares por onde o Senhor nos tem conduzido. E queremos que a tua igreja, ó Deus, seja uma resposta da tua boca, especialmente para esta geração. Queremos que a tua igreja, ó Deus, seja uma reserva moral, ó Deus, num tempo de tanta indignidade. Queremos, ó Deus, que a tua graça e que o teu Espírito, ele possa falar a nós. Que tenhamos consciência, que possamos tomar esta coroa, que possamos ser dignos dela, Senhor. Abençoa-nos nesta noite. Nós te pedimos e nós oramos assim, agradecidos. Em nome de Jesus, e toda a igreja disse... Irmãos, Paulo escreveu pelo menos 13 cartas. 2 delas, ele escreve a Timóteo, seu filho na fé. E nessas cartas, os pastores as conhecem muito bem. Parece que ele tem uma pressa, uma preocupação, não com o seu futuro. Como ele diz aqui, o tempo da partida dele estava próximo, ele estava encarcerado, doente, idoso. Já tinha sido julgado uma vez e ia uma segunda condenação. Mas ele estava preocupado com o futuro do Evangelho, o futuro da igreja, o futuro dos líderes das suas igrejas, ou da igreja de Cristo. 2 vezes ele escreve a Timóteo que era a sua esperança. Timóteo era a alegria de Paulo. Timóteo, em alguns momentos, também foi a sua tristeza. E se você voltar um pouco lá no início desta carta, você vai ver ele escrevendo a Timóteo, pedindo que Timóteo despertasse o dom que havia nele pela imposição das mãos do apóstolo. Ele chama Timóteo para que ele possa trazer à memória, lá no capítulo 1, verso 6, e depois do verso 7 e 8. No verso 6, no verso 5 ele diz: a fé não fingida que em ti há, que habitou primeiro na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, estou certo que também habita em você, por cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu acho que Paulo passava por Timóteo passava naquele momento por muitos momentos que nós passamos ao longo do ministério. Há momentos que parece que o céu se fecha. Há momentos que as coisas não dão certo. Há momentos que nós, muitas das vezes, duvidamos da nossa chamada, da nossa vocação, da nossa responsabilidade. E Paulo chama aquele jovem pastor à razão: desperte o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele estava dizendo, Timóteo, que o nosso Deus, ele não muda. Nós mudamos, os tempos mudam, mas a graça de Deus na nossa vida, ela não muda. E nós vemos aqui o recado de um homem maduro que estava mais próximo do final da sua carreira. E ele fala a um rapaz jovem ainda que estava iniciando o seu ministério. E ele estava compartilhando as suas experiências e chamando ele à responsabilidade. E a grande mensagem, entre tantas outras que podemos aprender nesse texto, eu creio, é a importância de eu, você, nós, apesar de todas as circunstâncias, podermos escrever uma carreira que glorifique o nome de Deus e que possamos terminar esta carreira com a mesma palavra que o apóstolo Paulo encerra a sua carta. O problema não é começar bem, o problema é você conseguir terminar bem.
Mais que começar bem, o importante é você terminar bem. Mais do que você viver bem, o importante é você terminar bem. Você passa pelas suas crises, você tem os seus problemas. Mas nós somos maiores que as crises, maiores que os problemas. E Paulo está dizendo da importância de terminar bem. E para você terminar bem, não necessariamente tem que começar bem. Muitos não começaram bem. Aliás, o próprio apóstolo Paulo não começou bem. Se você se lembra, ele começou mal. Ele prendia, espancava, até permitia que pessoas fossem mortas, em nome da sua religiosidade, em nome da sua fé. Ele assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho. Ele pediu cartas para Damasco, para ir lá e prender e trazer para Jerusalém aqueles que estavam apostatando a sua fé, crendo no Nazareno. Ele começou muito mal. Temos outros exemplos bíblicos, por exemplo, Jacó começa a sua vida enganando o pai, roubando a bênção do irmão, mas depois a vida e as experiências transformam o seu caráter, e ele termina a sua história muito bem, não mais como Jacó, mas agora como Israel. E a palavra Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Moisés também não começou bem, ele matou um egípcio, fugiu para Midian, 40 anos de exílio, e Deus o comissiona para libertar o seu povo. Ele já tinha até esquecido que era um judeu. E o Senhor fala com ele do meio de uma sarça, e manda que ele vá, e ele duvida, mas depois ele obedece, e se torna esse grande exemplo que foi para nós. Quantas pessoas você conhece que começaram muito mal? Quantas pessoas você sabe que o passado os condena, mas cujas vidas foram transformadas pelo poder de Deus? Batizei um homem nesta cidade, ele não vive mais entre nós, aqui em Nilópolis. Esse moço começou tão mal. Por mais de 40 anos ele foi uma pessoa má para ele, para sua família, para os seus filhos, para os seus desafetos. Cheirava muito pó, era um compulsivo sexual, fazia parte de um grupo de extermínio. E esse moço, irmãos, era tão temido, que quando ele chegava em casa pela porta da frente, a esposa fugia pela porta dos fundos. De medo. De medo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. E a vida mudou tão radicalmente. E a vida dele mudou de uma maneira tão extraordinária, irmãos, que de empresário falido, quebrado, vivendo de favores, Deus o transformou num tremendo, num brilhante empreendedor. Recuperou seu crédito, seus negócios, lhe abençoou. Menos de 2 anos depois que eu havia batizado, um dia ele vai lá no meu gabinete. Eu olhava para fora, ele estava chorando. Eu disse: será que o Flávio perdeu alguma coisa, algum ente querido? Eu fui lá fora falar com ele. Ele disse: pastor, eu vim aqui te fazer um convite. Convite é... E chorava. Pastor, imagina, eu fui nomeado capelão dos Gideões Internacionais aqui de Nilópolis, pastor. E eu vim trazer o convite para o senhor estar lá no dia da minha posse, porque eu quero que o senhor esteja lá comigo, orando comigo.
Isso como Jesus mudou a minha vida, como Ele transformou. Eu não tinha crédito para nada, eu estava despejado. E Deus transformou a vida desse homem, irmãos, e Deus tem o abençoado. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma. Então eu quero dizer a você, querido, não deixe que o diabo acabe com o seu futuro, lembrando todos os dias o teu passado. Não deixe que o teu mau começo prejudique o seu presente e lhe tire a alegria. Não se justifique das coisas passadas, pois por elas Jesus já pagou o preço na cruz, queridos. O meu passado já foi perdoado. O meu nome foi escrito no livro da vida. Eu tenho fé no meu futuro e luto para que eu possa terminar bem. Muitas vezes uma equipe de futebol joga mal 85 minutos. E naqueles 5 minutos restantes, às vezes na prorrogação, tem lá uma falta dentro da área e há um pênalti. E aquele gol decide a partida para aquele time que jogou mal 85 minutos. Eu quero dizer a você que é isso que Jesus faz por nós. Não importa o teu passado, não importa os erros que você cometeu. Ele quer te dar um futuro brilhante. Ele quer fazer com que você faça diferença. Ele quer que você seja um manancial de vida, um rio de água viva por onde você passar. Você não precisa ter começado bem, mas você precisa ter humildade. Não podemos esquecer de onde viemos, nem para onde vamos. Entre o começo e o fim de uma jornada acontecem tantas coisas. Corremos atrás de tantas outras que muitas vezes perdemos o rumo, o foco, o objetivo da nossa vida e do nosso ministério. O apóstolo Paulo, sem dúvida, foi o homem mais preparado que o cristianismo já produziu em 2000 anos de história. E uma das características marcantes na vida de Paulo, que tinha a educação mais refinada, era um líder inconteste, um poliglota, um homem viajado. Mas uma das suas características mais marcantes é que ele era um homem, depois de convertido ao Evangelho, um homem humilde e um líder servidor. Se você quer terminar bem, aprenda a servir. Se você quer terminar bem, para de ostentar o que conquistou. Se você quer terminar bem, deixe de ser invejoso. Se você quer terminar bem, pare de justificar os seus erros. Se você quer terminar bem, olhe com mais cuidado para os seus pais. Quer terminar bem, olhe com mais carinho para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua igreja, para as pessoas que dependem de você. Quer terminar bem, não se esqueça das palavras do Senhor Jesus, que Ele disse que o maior não é o que é servido, é sempre aquele que serve. Há dignidade em servir. Queridos, os maiores escândalos que acontecem em nossas igrejas não é quando o obreiro está começando, mas quase sempre quando ele já adquiriu segurança, quando ele ganhou reputação de ser um bom orador, um bom administrador, um bom líder comunitário. E é nessa fase que precisamos ter o maior cuidado, porque o nosso ego fica maior do que nós mesmos. Sérgio Cabral construiu fama de ser um bom articulador político. Deputado estadual, federal, senador da República, presidente da LERJ, governador por 2 mandatos, o homem mais poderoso do estado e um dos políticos mais respeitados do país. E ele caiu pela falta de cuidado, caiu pelo orgulho,
Caiu porque chegou ao topo e pensou que tudo podia. Festas em Paris, cachoeiras de champanhe, voos fretados, os restaurantes mais caros, as joias mais raras, acima do bem e do mal. Quando nós nos permitimos isso, nós perdemos a visão da nossa vocação. Você pode dizer assim: pastor, isso foi um político. É verdade. Mas quantos pastores você conhece que caíram pelas mesmas razões? Quantas pessoas escandalizadas com o evangelho porque confiaram em pessoas que lhes falavam do amor de Deus em público e nos bastidores foram aproveitados por conta da confiança e credulidade. A senhora ligou para o meu gabinete certa vez e disse: pastor, preciso conversar com o senhor. Eu estou a ponto de tirar a minha própria vida. Me converti há mais ou menos 2 anos. Servíamos a uma outra religião. Primeiro foi o meu esposo, depois ele me levou, levamos os nossos filhos. Ficamos tão empolgados com aquela mudança que nos envolvemos com a igreja. E começamos a ser como uma resposta de Deus para as necessidades daquele obreiro. Até que um dia, pastor, eu me vi numa cama de motel com ele. E ele dizendo que aquela mulher, estava sendo uma bênção para a sua vida. Crente nova, simples, mulher elegante. E ela sustentou aquele relacionamento até o dia que ela descobriu que ele fazia a mesma coisa com a sua filha. Mãe e filha. E ela não sabia como encarar os seus filhos, o seu esposo, o seu Deus. E ela disse: pastor, eu estou ligando porque eu não quero que o senhor me conheça. E eu não vou declinar o nome da pessoa, disse ela, mas eu quero que o senhor ore por mim e ore por ele, porque ele precisa muito das suas orações. Quantos lares, quantas pessoas, quantas situações que você conhece, que eu conheço, que caímos, que erramos, depois de que o Senhor nos colocou em lugares tão honrosos. Cada vez que você ganha a confiança de alguém é para ganhar mais confiança. Cada vez que as pessoas depositam fé em você, tem que haver mais confiança. E toda vez que você tem dificuldade de prestar contas, de se curvar, de mostrar aquilo que você faz, você está a caminho de uma queda. Quantos anjos caídos, centenas, talvez milhares, que nunca vão admitir seus pecados e seguem em frente como estrelas errantes, não terminarão bem. Para terminar bem é preciso ter humildade, reconhecer a sua humanidade, vigiar a sua própria vida mais que dos outros, ficar com o rosto no pó sempre que for honrado, sabendo que a glória é de Deus que opera por você e nunca o contrário. Preste conta dos seus atos. Procure entre os colegas alguém que tenha confiança. Compartilhe as suas fraquezas, para que elas se tornem a sua fortaleza. Ninguém se basta. Ninguém se basta. Só o Senhor se basta. É por isso que nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos nos conhecer uns aos outros. Precisamos saber quem somos. Não temos do que nos envergonhar, do que nos esconder. Precisamos ser essa grande família que temos tentado ser. Ninguém se basta. Todos nós temos espinhos em nossas carnes.
E por ele devemos orar. Porque as nossas fraquezas, quando colocadas diante do Senhor, nos tornam fortes. Por isso ele disse: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Tenha humildade. Viva em união. Viva em comunidade. Finalmente, querido, para você terminar bem é preciso querer. Que eu quero deixar claro nessa noite que para terminar bem não é necessário ser o melhor, nem o mais forte, nem o mais rico, nem o mais influente da sua geração. Os valores do reino de Deus são diferentes do reino do mundo. No mundo o que interessa é o resultado material, no reino de Deus o que conta é o seu caráter. O que conta é a sua retidão. No mundo o que conta é o que você acumulou, no reino de Deus o que conta é o que você distribuiu, abençoou, compartilhou. O mundo é a glória do ego, no reino a glória da humildade, da renúncia, do amor ao próximo. Todas as pessoas que descobriram isso, irmãos, terminaram bem. Muitas nem viram seus sonhos alcançados. Está lá na galeria da fé de Hebreus 11. Mas elas trabalharam por uma causa porque acreditavam no que faziam, e isso já era a sua própria razão de viver. Eu louvo a Deus pela igreja de Cristo, que é capaz de subir uma favela, que é capaz de entrar no hospital, que é capaz de entrar numa carceragem, que é capaz de ir para a rua distribuir cestas básicas, sopão. Essa igreja que está preocupada em abençoar, em ajudar, e não em estender a mão para condenar. Talvez você nunca vai ter alegria de ver aquelas pessoas a quem você abençoou mudando a sua vida. Mas um dia na glória você vai receber o seu galardão, porque você deu pão a quem tinha fome, deu água a quem tinha sede, visitou aquele que estava enfermo, atendeu aquele que estava encarcerado. É o que Deus espera de nós. O século XX foi o século que o mundo conheceu muitos heróis. Não eram guerreiros, nem fortes, nem venceram guerras. Muitos morreram para que elas não acontecessem, e seus nomes foram para o panteão da humanidade. E você lembra deles: Gandhi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King e mais recentemente Nelson Mandela. Mas há também uma mulher, uma heroína chamada Madre Teresa de Calcutá, uma albanesa, pequena, frágil, que começou um trabalho na Índia entre os leprosos, e ela não fez aquilo para chamar a atenção de ninguém, apenas porque as pessoas tinham necessidade. E algumas pessoas souberam que ela fazia aquilo, começaram a aportar recurso para ela, e outras pessoas se sentiram vocacionadas a fazer o mesmo trabalho e foram ajudar ela. E abriram outras frentes em outros países, em outros lugares. Depois de 40 anos, essa mulher foi honrada com o Prêmio Nobel da Paz. E no dia da sua homenagem, na entrega do grande prêmio que ela já tinha doado para a sua instituição, estavam lá as maiores autoridades do mundo, George Bush e outros da época. Ela disse: enquanto vocês não sentirem compaixão, enquanto vocês não entenderem aquele que está fragilizado, vocês continuarão a fazer guerra e mais guerras, e não vão resolver o problema da humanidade. E o seu biógrafo diz que ela falava, irmãos, com a sua simplicidade. E aqueles homens que eram as maiores autoridades do mundo, de cabeça baixa, porque ela estava certa. Ela não tinha força física, ela não tinha um grande orçamento, mas ela era uma reserva moral, e eles sabiam disso. Eu quero dizer a você que você, para terminar bem, você tem que querer o bem. Querer o bem é um princípio que não pode ter fim. Se você deseja terminar bem, não se preocupe em deixar um grande tesouro,
mas lute para deixar um grande legado. O tesouro muitas vezes é fonte de contenda entre os filhos. E eu conheço algumas famílias que estão divididas por falta de acordo na herança que receberam. E algumas vezes nem tanto dinheiro assim. Certa vez fui chamado para arbitrar uma causa entre dois irmãos, que a disputa, irmãos, pasmem, era uma casa de meia água, numa avenida. Dois herdeiros. Não se entendiam. Não se entendiam. Coisas pequenas. Dividindo a família. Não tinha um acordo, uma ninharia que custou muita tristeza a todos. Se você puder deixar um tesouro é bom, mas se você puder deixar um legado é melhor ainda. Deixar um bom legado é uma bênção que vai sobreviver por várias, talvez muitas gerações. Quero um bom exemplo de legado, a família de Timóteo. Sua avó Lloyd, sua mãe, a irmã Eunice, transmitiram uma fé viva, um bom exemplo, um grande legado. Quero dizer a você que vem de uma família muito humilde. Meus pais eram agricultores, lá pela década de 40, no interior do Espírito Santo. E vieram para o Rio de Janeiro sem profissão, sem nenhuma expectativa. E nós moramos ali hoje, onde é o Shopping Grande Rio, naquela região ali. Até hoje eu olho para trás e penso como meus pais, sendo tão humildes, tão pobres, eles puderam educar 6 filhos, alimentar, num tempo que não havia escola pública suficiente. Ele pagava a passagem nossa, comprava uniforme, material escolar, merenda. E nós estudamos ali, irmãos. E graças a Deus, os seus filhos, hoje nós estamos vendo os sobrinhos netos, a 4ª geração, a grande maioria, homens e mulheres de Deus. Não deixaram nenhuma herança material para que brigássemos, mas nos deixaram um exemplo de fé, de desprendimento, de confiança. Então eu quero desafiar você, querido, a terminar bem. Se eu posso deixar um único recado para as nossas igrejas e os nossos queridos pastores nesta noite, eu faço um apelo: lutem, perseverem para terminar bem. Para a semelhança do apóstolo Paulo, você também possa dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E quero desafiar a você, não porque você vai morrer, mas porque você com certeza vai viver muitos anos, muitas décadas. Mas se os seus olhos estiverem focados lá na frente, lá no futuro, com certeza você não ficará seduzido pelas coisas passageiras que tentam nos tirar do foco da nossa direção, do nosso objetivo. Que Deus nos abençoe e que possamos, queridos, pensar não no hoje, mas pensarmos naquilo que nós não podemos perder, que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos terminar bem, porque senão todo o sacrifício foi em vão. Tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que você venha fazer, se terminar mal, não lhe fará justiça. Mas se você terminar bem, com certeza você deixará um grande legado, e a sua vida será uma bênção por muitas e muitas gerações. E que Deus nos abençoe, e que esse seja talvez a nossa maior ambição, se é que podemos usar esta palavra. Possamos terminar bem, não é para mostrar aos outros,
Até porque nós não sabemos o dia de amanhã. A sua carreira pode se encerrar nessa noite. Ela pode terminar daqui a algumas horas. Nós não sabemos o nosso futuro. Eu queria que nós curvássemos as nossas cabeças nesse momento. Já estou encerrando. Mas eu fiquei uma tarde toda hoje pensando o que falar a vocês. E essa palavra me vinha e eu não tem nada a ver, não é o momento. E orando, e orando, e orando, e Deus, o Espírito insistindo comigo, que esta era a palavra que eu deveria trazer aos irmãos dessa noite. Não é minha, é do Senhor. Eu não sei se você entendeu tudo aquilo que a gente disse. Eu disse que você não precisa ter começado bem para terminar bem. Mas você precisa querer. Você precisa ter humildade. Você precisa perseguir isso. Eu acho que estou falando para uma grande maioria de pessoas crentes. Talvez o seu negócio não seja lá um negócio muito correto. E você não está sabendo como sair dessa história. Talvez, mesmo como crente, como servo de Deus, você esteja aí nos bastidores, fazendo coisas que em público você não gostaria que soubessem. Eu quero dizer a você que um dia a máscara vai cair, um dia essas coisas vão se revelar. Talvez você tenha sobre você o peso de uma consciência culpada por coisas não resolvidas. E eu quero desafiar você, querido, nessa noite. Não é falar para mim, mas abrir o seu coração com o Senhor e pedir a Ele que Ele possa perdoá-lo, abençoá-lo. Ele possa tratar o seu coração, a sua alma, a sua mente, e você possa se sentir livre para servi-lo e amá-lo, porque você quer terminar bem. Eu vou orar mais uma vez. E se essa palavra falou ao seu coração, eu não quero que você levante a mão, eu não quero que você venha à frente, eu só não quero que você saia daqui do jeito que você entrou. Porque nós temos um passado, temos um presente e temos um futuro. E o Senhor Jesus disse que foi preparar um lugar para nós, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Ele tem uma frase que Ele está preparando para nos receber quando Ele chegarmos, vinde bendito de meu Pai, possua por herança aquilo que está reservado desde a fundação do mundo. Se você deseja receber esse vinde bendito de meu Pai, e algumas coisas que ainda colocam dúvidas no seu coração, eu queria que você orasse comigo nesse momento, no seu íntimo, na sua mente, no seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero nesse momento pedir que o Teu Espírito Santo, Ele venha sondar o nosso coração, o meu coração. E aquelas coisas, Pai, que o Senhor sabe, eu sei, que algumas vezes tem impedido a minha comunhão contigo, tem impedido, ó Deus, um relacionamento pleno do Teu Espírito. Aquelas coisas, ó Deus, secretas, inconfessáveis, mas que estão muito latentes diante do Senhor. Que nesta noite, ó Deus, a Tua palavra e o Teu Espírito possam agir em mim, possam me libertar e me transformar, e me dar a alegria de um novo recomeço, porque eu quero terminar bem. Senhor, nós oramos assim, não pelos nossos méritos, não pelas nossas virtudes, não pelo nosso saber, ó Deus, mas com humildade, com simplicidade, com dependência do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus, e todos dissemos: que Deus abençoe, queridos. Não sei quem eu passo a palavra, mas a minha palavra se encerra aqui. Muito obrigado, queridos, pela honra, pela alegria.
Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.